É principalmente nesta época do ano que empresas contratam estudantes para trabalhar como estagiários. As vagas que diminuíram com a crise voltaram a crescer neste ano. São cerca de 220 mil estágios para os ensinos médio, técnico e superior, o que corresponde a um crescimento de 6% em relação ao ano passado, segundo a Associação Brasileira de Estágios. Ano letivo começando e muitos jovens aproveitam para correr atrás de um estágio. Lani está no terceiro. Ela se forma este ano em comunicação social e vê a experiência como uma oportunidade para a formação de portfólio e inserção no mercado de trabalho. O estágio traz muito aprendizado para a gente, assim, na questão de saber lidar com pessoas, montar o portfólio, respeitar a hierarquia e aprender também como que funciona o mercado, né? De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola, este ano as vagas de estágio aumentaram em mais de 6% em relação a 2017. Hoje, em todo o Brasil, existem 9 mil vagas abertas. Só em Brasília, são mais de 800. Os números representam um reflexo da recuperação da economia. O empresariado brasileiro, ele está retomando a confiança e, com isso, traz mais oportunidades aí para o estudante. E o estágio, ele vem também nessa mesma projeção de crescimento. A expectativa do CIE é que para 2018 tenha um crescimento de 12% comparado a 2017. Só em Brasília, a expectativa é que sejam abertas já para início do ano aproximadamente 10 mil novas vagas, um cenário diferente do ano passado. Então, assim, as notícias são boas e as expectativas também. Os interessados em uma vaga devem procurar empresas como o CIE, que fazem seleção. Especialistas em recrutamento dão algumas dicas. Estar disposto a aprender e colocar em prática o que aprende, conhecer o local onde quer trabalhar, ter uma fala correta e domínio da gramática e dominar as ferramentas necessárias para a área de atuação. A faculdade tem muita experiência teórica, muito conhecimento teórico e é no estágio que você adquire conhecimento prático, né? Então, o estágio realmente te prepara para o mercado de trabalho. É muito bom você fazer um estágio enquanto você está na universidade, porque você não sai de lá cru, né? Você já sai preparado para trabalhar. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a advogada Renata Vieira. Doutora Renata, boa noite. Boa noite. Tem uma diferença entre estágio remunerado o estágio obrigatório e o não obrigatório, ou as regras se coincidem? Não, tem diferença. Na verdade, a legislação ela veio para trazer essa diferença para o aluno, né, para o estudante, para o estagiário. O estágio de cunho obrigatório é aquele que a instituição de ensino exige para poder complementar o estudo dele e formar. Geralmente a gente tem essas formações em faculdades, enfim, nível superior. E tem aquele estágio que não é de cunho obrigatório, que você voluntariamente vai lá e se candidata a ser estagiário. Quem pode estagiar? Olha, pela legislação a gente tem o nível médio, a gente tem o nível fundamental e o nível superior, e os deficientes, né, os portadores de deficiência. Observando sempre que nesses casos de nível médio e fundamental, depende muito do ensino que ele faz, aquele ensino profissionalizante também. Na legislação traz a especificação para a gente. Qual é a cota para deficientes? A cota para deficiente é de 10%. Como acontece nos concursos, né, como acontece nas vagas de empresa, o deficiente ele tem 10% da cota de vaga de estágio, no caso. E para estagiários, existe também um limite? Existe. A legislação trouxe limites para nós, então a gente vai observar a quantidade de funcionários equiparando com a quantidade de estagiários. Então, eu posso ter de um estagiário até 20% do limite dos funcionários. Então, se eu tiver uma empresa com mais de 25% de funcionários, eu posso ter um limite de 20%. A carga horária pode ser negociada ou ela é reduzida? Não, a carga horária é reduzida, depende do nível. Se eu tenho um nível superior, nesse caso, ele vai trabalhar 6 horas. Se eu tenho nível fundamental, eu tenho 4 horas de estágio. Período de final de ano, provas, isso tem que ser negociado, conversado ou é previsto em lei? Na verdade, é previsto na legislação quando eu tenho prova. Quando eu vou fazer prova, eu não, né? O estagiário vai fazer a prova, ele tem um limite, ele tem que sair mais cedo 2 horas, assim como no caso também do empregado. Né? É interessante ver isso porque a legislação trouxe essa equivalência
Quando eu sou empregada, eu saio também mais cedo para poder estudar, enfim. Então, o estagiário também tem esse limite. Ele pode sair 2 horas mais cedo. Existe uma documentação específica para esse tipo de trabalhador? Tem um contrato para estagiário? Tem um contrato, tem que ter uma empresa interveniente, que a gente fala, é um termo de compromisso que é feito entre a instituição que está oferecendo o estágio, o estagiário e a instituição de ensino que ele se encontra. Esse documento tem que ser assinado pelos 3, tem que ter um professor que vai fiscalizar, que vai ser supervisor desse estágio também. Ele vai assinar os relatórios que é feito pelo aluno. Se isso não for observado, a gente está violando a legislação. E aí ele pode até conseguir um vínculo empregatício. Isso pode, porque sempre que você descumpre a legislação do estágio, é gerado vínculo empregatício para o funcionário. E aí ele passa a ter todos os direitos que um funcionário normal tem. Hora extra, 13º, as férias ele já tem, mas assim, verbas rescisórias, tudo que ele já tinha direito, que um funcionário tem direito, ele passa a ter. Porque se tudo for feito bonitinho dentro da lei, ele não tem vínculo, né? Não, aí não tem vínculo mesmo, a legislação já traz isso, ele tem um limite máximo de 2 anos de estágio, não gera vínculo, não gera nenhum outro tipo de direito para ele. Os direitos que os empregados contratados, seletistas de uma empresa, por exemplo, têm, podem ser estendidos para o estagiário? Aí fica a faculdade de quem oferta o estágio, tá? Mas geralmente não. A única coisa que a legislação exige, e que é muito parecido, são 2 coisas que nós temos, é a questão com relação ao seguro obrigatório, que você tem que fazer um seguro obrigatório contra acidentes pessoais. Isso a legislação trabalhista, não a legislação especificamente, mas a Constituição prevê para todos os funcionários, todos os empregados, né, trabalhadores urbanos e rurais, e ele tem também a questão das férias, que trouxe para a gente agora na legislação. Essa legislação, quando ela veio, ela trouxe o direito de férias remuneradas para o estagiário. Isso. Se ele recebe remuneração, né? Porque a remuneração do estágio que não é obrigatória, exato. A remuneração não é de cunho obrigatório. Agora, uma vez que você providencia o pagamento, você tem que sempre pagar, passa a ser compulsório. Sei. Qualquer empresa pode contratar estagiários? Qualquer empresa pode contratar estagiários. Depende do número de funcionários. Depende desse número de funcionários, né? Se eu tenho de 1 a 5 funcionários, eu posso contratar um estagiário. Profissional liberal também pode contratar, administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional. Prefeituras, municípios, eles podem contratar estagiários também. A instituição de ensino tem alguma obrigação com o estagiário? Ela tem essa obrigação de assinar o contrato e ela tem também a obrigação de fiscalizar com o professor, separar um professor, para que esse professor seja aquele professor que vai supervisionar o estágio. Verificar, porque o estágio, na verdade, qual que é a finalidade dele? Aquilo que eu estou aprendendo na escola ou estou aprendendo no ensino fundamental ou até mesmo na faculdade, eu colocar em prática. Então, eu preciso de um professor que seja supervisor nesse caso. Mas o engraçado é que a legislação não traz responsabilidade para a escola, ou para a escola ou para a faculdade, se isso não for observado. Tem um tempo máximo que a pessoa pode estagiar numa empresa? 2 anos numa empresa. 2 anos. Esse é o prazo máximo que pode ser feito. Pode fazer um contrato menor e prorrogar até 2 anos. Não pode passar disso. Tá bom, doutora Renata Vieira, obrigado por estar aqui no Jornal de Justiça. À disposição.